Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 146 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Moradia é Direito, acompanhado dos amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi. Bom momento para os amigos panelistas, para o nosso convidado. Um prazer bater um papo aí com ele nesse dia tão simbólico, né, para a gente. O programa vai ao ar no dia 1º de maio. E vamos lá, vamos tocar porque a gente tem hora e tem muita coisa para dizer. Olá, Daniel Soares. Bom momento a todos os ouvintes, todas as ouvintes. Programa especial hoje, como o Caio falou, simbólico que vá ao ar no Dia do Trabalhador. E seguimos. Olá, Fagner Torres. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão ver o programa. Boa noite, um bom dia, uma boa tarde ao nosso convidado, a vocês amigos que estão fazendo o programa comigo mais uma vez. Estamos vencendo mais uma semana, novamente aqui, né? Num dia simbólico, como todos vocês disseram. Para passar a palavra rapidamente, quero aproveitar para mandar um abraço um ouvinte nosso, Marcelo Flores. Ele é agente de saúde lá na prefeitura de Maricá, de frente aí no enfrentamento da Covid-19. Ele é companheiro de uma amiga minha de trabalho e gosta muito do Lado B do Rio. Força para o Marcelo, foi aniversário dele recentemente, então comemorou aniversário no meio da luta. Fica firme aí, porque a gente precisa de gente como vocês, Marcelo. Um grande abraço. Um abraço para ele e para todo mundo de Maricá, que está também dançando passinho nessa crise, abrindo o Hospital Che Guevara e tudo mais. Primeiro, lembramos rapidamente aos ouvintes para considerar participar do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2 por mês você colabora com a produção de mais conteúdo em nossas plataformas. Acesse padrim.com.br/Lado B do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e considere ajudar esse projeto a crescer ainda mais. Temos hoje aqui o prazer de receber o coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, o homem que fala de lado, te olhando para te seduzir, Guilherme Boulos. Olá, Guilherme. Tudo bem, Alcísio? Como é que você está, meu caro? Um prazer estar aqui com vocês do Lado B do Rio. Nesse momento de pandemia e com muitas famílias absolutamente desamparadas pela política cretina de reter os pagamentos já aprovados da Lei de Renda Básica Emergencial, como é que o MTST está se organizando para ajudar a promover o que o Estado não deseja, que é o bem-estar das pessoas, Guilherme? Meu caro, primeiro tocar num ponto, acho que você já foi direto a ele, que é o seguinte. O Bolsonaro ele trabalha com uma falsa polarização de que o povo brasileiro, o povo mais pobre, teria que escolher entre ficar em casa e morrer de fome ou então ir para a rua e pegar coronavírus e se arriscar de morrer pelo vírus. Para ele não existe uma terceira alternativa. O discurso dele não existe. É justamente por isso que ele relutou tanto em aprovar a renda emergencial. Justamente por isso que depois de aprovada contra a vontade dele, que é R$200, ele está criando toda a burocracia, toda a dificuldade para poder pagar. O em análise virou uma coisa meio mística para milhões de brasileiros. Então, nós temos que partir do fato, eu percebo isso todos os dias, que este governo ele
quer que as pessoas entrem em desespero, ele aposta numa convulsão social, ele aposta num cenário de devastação econômica para, com esse desespero, usar isso como combustível para uma solução, uma saída autoritária para cá. Agora, o nosso papel enquanto movimento social, é claro que, além de pressionar o Estado, não temos condição de substituir o Estado deveria dar assistência para as pessoas, o movimento social, nesse momento, faz o que o Estado não faz. O MTST lançou, no início da crise, a campanha que a gente chamou de Fundo Solidário Sem Teto. O objetivo inicial era poder atender, né, o povo das ocupações do movimento, a população em situação de rua nas regiões mais vulneráveis e tal, que ela cresceu tanto numa onda de solidariedade que a gente está conseguindo atender várias favelas de 11 estados do Brasil, várias comunidades, levando cesta básica, material de higiene e limpeza, levando álcool em gel, agora, a partir da semana passada, levando máscara. Se organizou uma cooperativa de costureiras que está produzindo máscaras e, ao mesmo tempo que a campanha solidária compra as máscaras dela segurando renda, também distribui máscara para as pessoas, dando segurança. Então, o que a gente está podendo fazer nesse momento, o exemplo, o gesto que o movimento faz, essa campanha solidária. De um lado, leva esse benefício básico, alguma coisa para as pessoas poderem ter alguma coisa na mesa. Hoje de manhã eu tenho participado de algumas dessas entregas. Eu fui aqui na Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo, levar o kit básica, máscara, o material de higiene para várias famílias. A senhora que chamou a gente para entrar na casa dela, todos de máscara, claro, ela falou da cesta, a gente conversando um pouco, eu comentei com ela, porra, não é muita coisa, é o que a gente pode ajudar. Ela falou, porra, veio numa hora que você não acredita. Ela abriu o armário dela, né, xícara de arroz. Dava para fazer o almoço, não dava para fazer o jantar. Essa é a realidade de milhões de pessoas. Ela se inscreveu no Renda Emergencial. Há 20 dias, o pedido dela está em análise. Aquilo que o governo não faz, e propositalmente não faz, não é por uma questão técnica, burocrática, o movimento social está fazendo através dessa campanha, mas não só levando o alimento, a gente está agora, hoje estreou também a Cesta Cultural, aqui da periferia de São Paulo, Sérgio Vaz, da Cooperifa, ou livros dele, então a gente está distribuindo livros junto com a Cesta Básica, a gente está organizando uma série de iniciativas. Envolve mais gente, o Motorista Solidário, por exemplo, abriu na rede gente para se inscrever nas várias regiões onde está tendo a campanha de solidariedade, que tem gente, estamos com 200 voluntários na rua, tem cesta básica que foi arrecadada, mas às vezes não tem carro, não tem gente para levar. Várias pessoas se voluntariando para cumprir esse papel. Nós estamos nesse cenário de caos, nesse cenário de um presidente genocida. Daniel, você quer perguntar? Boulos, você é uma liderança de movimento social, né, movimento importante como o MTST, mas também foi candidato a presidente da República pelo PSOL, em aliança com o PCB, em 2018, e, portanto, tem um papel partidário importante. Você elencou aí as ações que o MTST está fazendo frente à crise, e é um debate, a irresponsabilidade e inação proposital do governo federal no campo econômico, e é um debate que temos tido, que uma certa timidez das ações da esquerda partidária frente à crise da pandemia e às propostas, né? Muito embora tenha questões importantíssimas, né, como o aumento do auxílio emergencial, que é tanto em valor quanto em alcance, né, que era proposto pelo governo. O que a gente poderia pensar como um programa de esquerda a ser proposto pelos partidos de esquerda no parlamento e na sociedade de combate à pandemia? O que você acha que seria esse programa? Daniel, meu caro, acho que, do ponto de vista emergencial, nós temos que propor medidas, e temos proposto medidas, seja na justiça, com
ações no Supremo, com ações no Ministério Público, seja no Parlamento, na Câmara ou no Senado, mas também nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, e são vividas medidas que protejam os mais pobres. Vê só, ficar em quarentena, garantir o isolamento físico, esse é o que diz as autoridades de saúde pública. Isso não é uma discussão política. Se torna no Brasil uma discussão política porque a gente tem torcida como Bolsonaro na presidência da República. Agora, dizer que as pessoas têm que se isolar não basta. Tem que criar as condições para que as pessoas possam ficar em isolamento. É aí que entram as medidas que nós temos proposto, que o PSOL tem proposto, que os movimentos sociais têm proposto. Eu vou elencar algumas delas aqui. Primeiro, em relação ao tema da própria saúde pública. Estamos chegando ao colapso. Manaus já entrou em colapso, uma parte do Ceará já entrou em colapso, São Paulo e Rio, provavelmente nas próximas semanas, entra em colapso o serviço público de saúde, porque nós vamos chegar no pico da pandemia. Então, não tem cabimento. A crise sanitária mais grave do século XXI, a gente tenha gente morrendo na porta do pronto-socorro da periferia. A gente tenha, como a gente viu em Manaus, aquela cena de um hospital municipal, numa sala, corpos, gente morta por coronavírus ali nas macas, e na outra sala o pessoal nos respiradores lutando pela vida. Você tem uma implosão público de saúde pela demanda, e você tem no serviço privado leite sobrando, respirador sobrando, UTI que não está cheia. Não tem cabimento você ter duas filas. Preciso ter uma fila única. Nós entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal, o PSOL entrou, ação de descumprimento de preceitos fundamentais, uma DPF, assinada por várias juristas. Eu ajudei a articular essa ação. É a ação para que o SUS, cumprindo a Constituição, requisite os leitos dos hospitais privados para se montar uma fila única no Brasil. Esse é um caminho, né, que nós defendemos. É óbvio, não é o único. Você tem que ter, ainda na área da saúde, iniciativas de reconversão industrial. Em vários países do mundo, se olha para a Europa, tem indústria têxtil, indústria de roupa produzindo máscara, produzindo jaleco, equipamento de proteção individual. Você tem indústria metalúrgica produzindo ventiladores, respiradores. Você adequou a indústria nesse momento para lidar com a pandemia. Isso deveria estar acontecendo aqui no Brasil com uma participação ativa do Estado. Você deveria ter o controle nesse momento, o controle público e social sobre a indústria farmacêutica. Teve um comentário representante de um grande laboratório internacional, porque eles não estão totalmente convencidos da necessidade de fazer um investimento pesado na vacina do coronavírus, porque não sabe se a pandemia vai ter uma longa duração, se a doença vai ter um novo ciclo, e, portanto, poderia ser uma perda de investimento. Olha, tanto é nua e crua a lógica que coloca o lucro acima da vida. Esse era um momento que tinha que ter um controle público da indústria farmacêutica, sobre pesquisa área farmacêutica e sobre os leitos do serviço privado. Ninguém pode sobreviver, decidir quem vai sobreviver ou não por ter dinheiro ou não. Esse é um ponto na área da saúde. A segunda proposta tem a ver com renda. A renda básica já foi uma conquista da oposição. Sempre é bom a gente lembrar, martelar 2, 3, 4 vezes. Bolsonaro queria R$200. Nós propusemos um salário mínimo. Chegou-se entre 600 e 1.200. Não é mil maravilhas, mas a diferença entre as pessoas poderem comer ou não. Mas não basta. Você precisa também garantir, como a França fez, como países mais pobres que o Brasil, como El Salvador fez, você ter a suspensão da cobrança de serviços básicos, como água e energia elétrica. Você ter algum tipo de controle em relação ao mercado de botijão de gás, que nós estamos vendo nas periferias haver uma especulação abusiva no preço do botijão de gás. Você impedir despejos. Você ter um controle sobre o preço do aluguel e segurar, adiar cobrança de aluguel. Essa é uma outra área. Mas ainda nessa parte da renda, é assegurar a renda para quem não tem e manter a renda de quem tem.
O que o governo aprovou para o trabalhador com carteira assinada, que é dar seguro-desemprego, reduzindo o salário e não colocando como contrapartida que a empresa de demissões, é descabido. O que é preciso fazer nesse momento é o governo sim pagar os salários dos setores mais afetados, dos setores mais atingidos pela crise, e ter como contrapartida que a empresa não debita. Emissão zero. Essa deveria ser a linha nesse momento, e mantendo a renda dos trabalhadores. Por último, estou resumindo e colocando apenas aqui alguns aspectos que eu julgo mais importantes. Nós apresentamos um plano de medida com mais de 30 medidas dos movimentos sociais, o PSOL apresentou 6 medidas sociais. Eu queria mencionar uma outra, que é pegar os mais vulneráveis. Quem não tem casa, não tem condição de fazer quarentena. Esse é o básico. População em situação de rua, população sem teto, aponta esse abismo social. Então, é preciso ter medidas emergenciais de acolhimento para a população que não tem casa. 6 grandes capitais do mundo, você teve a requisição da rede hoteleira para abrigar a população em situação de rua. Algumas cidades do Brasil, como Niterói, aí no Rio, como Florianópolis, como Macapá, já se estabeleceu isso. Preciso que todas as grandes cidades brasileiras requisitem quartos de hotel para poder abrigar a população de rua. Essas são algumas das medidas, Daniel, que nós defendemos. Estamos não só defendendo verbalmente aqui nas redes sociais, mas entramos, nesse caso da população de rua, entramos com ação no Ministério Público, no caso da fila única do SUS, entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal, existem ações no Congresso Nacional, inclusive para isenção do pagamento de tarifas básicas. Nós estamos atuando no limite das nossas possibilidades na Justiça e no Legislativo, poder permitir que as pessoas ultrapassem a quarentena com mais dignidade. O Zé Fagner está falando. Queria fazer para você a seguinte pergunta. Você tem carrega um lastro de militância, muito tempo de coordenação, tanto de participação quanto de coordenação de movimento social. E, no entanto, de algum tempo para cá, você se filiou ao PSOL e começou a participar também mais ativamente da política, daquilo que eu vou chamar de política institucional, né? O Brasil ele vem passando por um momento de... não sei nem adjetivar muito bem, principalmente de 2015 para cá, um momento muito tão conturbado que eu não consigo nem adjetivar muito bem, mas que muitas vezes nos coloca o nosso pensamento em xeque com relação às instituições, em relação à política institucional. Você, como coordenador de um movimento social, que está em atuação na base há muito tempo, tem a sua atuação universitária, mas a sua atuação também na base social há muito tempo. Você acredita, ainda mais agora num momento de crise aguda, que a gente não sabe quanto tempo vai durar e nem como isso vai reverberar no futuro, o que te levou a sair da política, dos movimentos sociais, para a institucionalidade, num momento em que as instituições estão em absoluto descrédito no Brasil? Você acredita que as transformações necessárias que o Brasil precisa, elas passam sim pela institucionalidade? Meu irmão, eu não saí do movimento social para ir para uma atuação institucional. Eu mantenho um pé em cada. Eu acho que e acredito que esse é o caminho. Acredito que o movimento social, o trabalho de base, a organização nas periferias, a luta direta e a pressão é um ingrediente fundamental para qualquer transformação social no Brasil e em toda parte. Por isso atuo há 20 anos a luta na ponta com movimentos trabalhadores sem. Continuo nessa atuação. Não deixei de ter essa atuação por ter sido
para presidente da República, por ter me filiado ao PSOL, por hoje ser pré-candidato a prefeito de São Paulo. Agora, eu não estou entre aqueles que acreditam que a mudança se faz por fora da política. O processo de desmoralização da política, de destruição da política, levou a Bolsonaro. O processo conduzido, aliás, por uma judicialização que a Lava Jato operou na política brasileira, demonizou a política. E aqui não é evidente que o sistema político brasileiro, e essa sempre foi uma denúncia nossa, o político brasileiro tem um abismo de representação. Nós temos um Estado sequestrado pelo grande poder econômico. Agora, a forma de você inverter a prioridade desse Estado, a forma de você construir um outro modelo de sociedade, um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo de Estado, é também através da política. Não só da ação institucional, mas também através dela. O caminho que nega a política como forma de ação deu aqui no Brasil aquilo que nós estamos vendo. O rechaço à política, a demanda por um salvador da pátria, por alguém que supostamente foi construído a imagem que viria de fora da política. Na prática, a gente sabe muito bem que não veio. Vem do submundo, vem do esgoto mais porco da política, o Bolsonaro. E a sua negação na política nos levou ao estado que a gente tem. A forma de fazer política que eu acredito, desde o início da minha militância no MTST e agora também como militante do PSOL, é aquela que, de um lado, faz a pressão na rua, alterar as relações de forças da sociedade. O outro faz a disputa das instituições. Porque se a gente faz só movimento de rua, isso não se traduz nas instituições, você pode conseguir mudanças pontuais. Mas no longo prazo, a ordem continua. Se você só faz uma atuação institucional, em base social, em motor popular, você vai ficar refém dos mesmos velhos acordos de sempre, né, e não vai conseguir ter autonomia política para um projeto transformador. Eu acredito nessa síntese. Ação de rua, mobilização popular, com atuação institucional e eleitoral, e é isso que eu sigo fazendo. Guilherme, nesse tema de atuação institucional, a conjuntura do bloco de esquerda em geral, e aí eu vou até ser generoso, vou incluir o PDT, a Rede, todo mundo que não está na situação, digamos assim, que é pouca gente. A correlação de forças no Congresso é talvez a pior da história para a esquerda. Nesse momento a gente vê um ministro da Saúde claudicante, que sequer sobre a própria pandemia parece ter interesse ou transparência no que fala, e em uma série de outras questões relacionadas à pandemia, mas também relacionadas à política brasileira, nós vemos que a transparência não é a ordem do dia. Nesse momento, você não acha que, até para também conseguir a atenção da mídia, que sempre vai privilegiar os dela, sempre é muito mais provável uma fala do ACM Neto, por exemplo, do que do Lula, ou sua no Jornal Nacional, por que a esquerda, que tem mandatos e tudo mais, não tenta organizar um sistema parecido com o sistema britânico do Shadow Cabinet, de tentar fazer tipo um gabinete extra-institucional que tenta trazer transparências para os dados. A imprensa e o governo. Pautar a imprensa e o governo e tentar trazer transparência para os dados que não são administrados de forma correta pelo Ministério da Saúde nesse momento. Acho que deveria fazer isso, ou seja, eu concordo muito com o teu questionamento. Acho que está faltando, por parte da oposição, atuação mais coordenada para responder à crise. Nós fizemos um esforço de resposta coordenada num manifesto assinado conjuntamente pelos ex-candidatos à presidência do esquerda, por presidentes de 7 partidos, por mais de 60 parlamentares do nosso campo político, por várias lideranças políticas, propondo medidas e propondo a saída do Bolsonaro, mas
isso também é insuficiente. Aquele foi um primeiro passo. Lamentavelmente, até aqui, não foi seguido novos passos. Nós estamos num momento histórico muito grave. De um lado, a perda de vidas, uma irresponsabilidade sem tamanho na política sanitária, ou na ausência de política sanitária de contenção à pandemia do governo Bolsonaro, mas, de outro lado, também uma encruzilhada histórica. Nós estamos vivendo a maior crise da nossa geração. Se, de um lado, tem aqueles que, nessa crise, tentam sacar dividendo para o seu projeto autoritário, nós estamos vendo o que está acontecendo na Hungria. Qual foi a linha do Orbán? Usou o pretexto do coronavírus para conseguir autorização para governar por decreto e perseguir o opositor. Nós vimos qual foi os primeiros dividendos do Trump, né, que usou a situação da pandemia para liberar todos os acordos em relação à emissão de poluentes, à proteção ambiental. Né? E aqui o do Bolsonaro, que usa a situação da pandemia, eu estou convicto disso, o Bolsonaro quer produzir uma ruptura institucional. Ele quer dar um autogolpe. A exemplo do golpe fujimorista nos anos 90 no Peru. O Bolsonaro, ele pretende uma ruptura mais drástica, ele percebeu a fragilidade do campo político de oposição, ele conseguiu organizar de forma inédita a extrema-direita com base social relevante no Brasil. Ou seja, Bolsonaro, a base que ele organizou, bolsonarista, raivosa, mobilizada, nós não tínhamos um movimento como esse, autofascista de extrema-direita, desde os integralistas, de Plínio Salgado, no tempo do Getúlio. Nem a ditadura militar, em 21 anos, organizou isso. O cara fez isso e vê o coronavírus como uma oportunidade. O combustível dele é o desespero das pessoas. Não é por acaso que não paga o auxílio emergencial, porque ele conta. O que o Bolsonaro quer é um cenário de saque, caos, barbárie, de violência na rua, para que, com isso, ele tenha pretexto para uma intervenção em nome da ordem. Para que, com isso, ele consiga puxar parte dos militares para um projeto dessa natureza. Inclusive, botando os milicianos dele na rua. Vamos lembrar o que foi o golpe da Bolívia no ano passado. Um golpe dado por milícia. O exército estava aquartelado, a Polícia Nacional aquartelada, os milicianos fundamentalistas foram para a rua, sequestraram o parente de ministro, botaram fogo na casa da irmã do Evo, hackearam a casa do Evo, perseguiram ele para pegar e matar. Aí, depois, com a omissão das Forças Armadas, se consolidou o golpe. O Bolsonaro trabalha com uma lógica como essa. Se, de um lado, a pandemia abre espaço para o que a Naomi Klein chamou a doutrina do choque, como o neoliberalismo foi se estabelecendo no mundo todo, tendo como precedente o Chile depois do golpe do Pinochet. Choque, a tragédia, e você se aproveita da sociedade desarmada e perplexa a impor retrocesso sem tamanho. Por outro lado, também a pandemia trouxe para a ordem do dia questões que são da nossa pauta, do nosso projeto de futuro, do nosso projeto de sociedade. A pandemia trouxe para a ordem do dia a necessidade de serviços públicos e universais de saúde. A gente defendia o SUS, era tratado como dinossauro. Agora o SUS virou um consenso nacional. Até o Mandetta, lobista de plano de saúde, dava as entrevistas dele com o jalequinho do SUS. Virou uma coisa consensual. Que bom. Bom que tenha virado. Agora, nós temos que disputar esse legado para o futuro. O papel do Estado. O investimento público estava demonizado, era problema, era associado a déficit, dívida. Agora o investimento público virou solução. Isso abre um debate para disputa de futuro, para disputa de projeto. Que a esquerda, num momento como esse, ou parte da esquerda, num momento como esse, seja numa lógica tacanha, apenas de demarcação, território, e
autoconstrução, pensando nas disputas internas, é muito lamentável. Acho que a esquerda poderia estar com um papel mais protagonista nessa crise e se construísse um leque maior de unidade, se construísse iniciativas políticas como essa que você mencionou. O problema é que muitas vezes isso acaba esbarrando numa disputa de vaidade, numa micro disputa partidária, numa antecipação de cenários eleitorais. Então, baixo o desafio que a gente está enfrentando hoje. Boulos, Caio aqui falando. Antes de mais nada, eu vou tecer os elogios que eu guardei, né, na minha apresentação. De fato, é um prazer mesmo conversar com você. Gostaria que a gente estivesse lá no estúdio que a gente grava normalmente presencialmente e tal, porque a conversa flui melhor, enfim. Mas, de qualquer forma, eu lhe acho um quadro realmente muito importante, porque é isso que você falou. É um pé no movimento social, um pé na política institucional. Acho que você é um cara jovem, mas ao mesmo tempo experiente. E assim como eu sei que a política a gente não pode ter um Sebastião, a gente tem que ter líderes também. Então, eu vislumbro em você um líder aí para os próximos anos. Então é um prazer falar com você. Queria fazer uma pergunta. Obrigado, Caio. Obrigado, queria fazer uma pergunta sobre o Dória. A gente aqui, o nosso programa já fala lá do B do Rio, somos cariocas, a gente analisa aqui o cenário do Witzel muito parecido com o Dória, né? Acho que tem diferenças, mas ambos se posicionaram mais ou menos parecido nessa disputa aí entre governo federal e os governos estaduais. Mas a gente, até por não estar convivendo, não estar vivendo, não ter as informações, a gente sabe pouco de São Paulo, e sabe que São Paulo é o estado mais atingido, sabe que o Dória, ao mesmo tempo que ele tenta fazer um contraponto ao Bolsonaro, a gente sabe quem ele é, quem ele representa. E a gente tem muito ouvinte em São Paulo também. Então eu queria que você falasse um pouco como está a atuação do Dória, quais os pontos aí que você tem a mencionar sobre a atuação do governador, do Dória enquanto governador e até dos outros governadores mesmo, o que você tem acompanhado essa disputa entre governo federal e governo estadual. Criou uma ideia, por conta da polêmica do isolamento, se criou uma ideia de que nós estávamos juntos com todos os governadores de estado e o Bolsonaro estava do outro lado. Esse tema do isolamento, claro, é civilização de um lado, é natural, assim, quem está do lado do vírus e quem está do lado da vida. É evidente, numa linha tão vasta, numa fronteira tão vasta, a gente esteja defendendo, nesse caso, a posição que o Dória está defendendo, que o Witzel está defendendo, que o próprio Crivella defendeu, que o Bruno Covas aqui em São Paulo defende, os governadores e prefeitos, em geral, no Brasil, têm defendido contra a insanidade, contra a canalice do Bolsonaro. Agora, parou por aí. O nível de convergência nossa termina aí. E passa a ter um momento, nós estamos fazendo agora, que é o momento da cobrança. Espera lá, Dória, Witzel, é necessário fazer o isolamento físico? Concordamos nisso. Agora, é necessário garantir as condições para que as pessoas possam fazer o isolamento físico. O que o governo de São Paulo está fazendo para isso? Praticamente nada. O governo de São Paulo, liderado pelo Dória, Caio, é o segundo orçamento do Brasil. É a União o primeiro, o governo do Estado de São Paulo o segundo. A atuação do Dória, uma atuação de enfrentamento, já é antecipação de um palanque de 22, né? Da mesma forma que em 18 entendeu que para ganhar ele precisava ser o Bolsodória, agora ele entende que para 22 ele ter condição de correr, ele precisa se distanciar do bolsonarismo, jogar com uma base social de direita e ficou assustada com as barbaridades do Bolsonaro. Na cabeça do Dória é palanque político. Se o Dória politicamente achasse que ele deveria colar no Bolsonaro e que isso era melhor para ele em 22, ele estava defendendo o fim do isolamento físico. Agora, neste momento, nós estamos cobrando do governo de São Paulo que tome medidas concretas. Tome medidas, por exemplo, a requisição dos leitos de SUS aqui no Estado. Por exemplo, uma renda básica complementar, que eu sei que foi aprovada aí no Rio de Janeiro.
Então, R$ 600 do governo federal, porra, por que o governo do estado ou a prefeitura não dá mais 400 você chega a R$ 1.000? Porque o custo Guilherme, só para te informar, a renda complementar vem dos municípios, não do estado do Rio de Janeiro. Aí cada município tem o seu. Maricá, inclusive, está dando R$ 1.100 por habitante. Pois é. Maricá tem sido um exemplo importante na renda básica que já existia, na tarifa zero. Eu acho que é um modelo de que é possível, não é uma demonstração de que é possível. Mas, enfim, o governo do estado tem responsabilidades em relação a isso, né? E que limita hoje a chegar no fim da tarde, lá no Palácio, e dar uma coletiva fazendo o diagnóstico do número de mortes e pedindo para as pessoas ficarem em casa. Perto do padrão Bolsonaro, melhor. Agora, não é esse o papel apenas, não é o papel de Galvão Bueno da conjuntura, de comentarista político. Agora não tem que ser comentarista dos dados, número de mortos. Deveria ser aquilo que ele se apresentou a vida toda, que é um gestor e apresentar medidas concretas para as pessoas. Isso não tem tido. O Caio trouxe o debate para a esfera estadual e o Boulos mencionou algumas respostas atrás de que ele é pré-candidato para a Prefeitura de São Paulo. Então, trazendo para a esfera municipal e para além da pandemia, pensando no futuro, o que o Boulos pensa? Queria perguntar o que ele pensa como um programa de esquerda socialista para a administração da cidade de São Paulo, que é a maior do país e falou aí do orçamento do estado de São Paulo, o segundo do país. O da prefeitura de São Paulo é maior do que a maioria dos estados brasileiros. E especificamente, pegando uma herança da administração do Haddad, o que ele pensa do plano diretor aprovado, se ele é suficiente para um programa de esquerda no município, ou se mais avanços especificamente no plano diretor são necessários. Vamos lá. O debate das eleições municipais desse ano ele vai ser alterado radicalmente na pandemia. Vai colocar o tema da saúde pública na ordem do dia. Provavelmente vai ser o grande tema das eleições. Acho que deixa de ser oportunidade a debater modelo de saúde pública. Aqui em São Paulo, a maior parte da gestão da saúde está terceirizada na mão de organizações. Acho que um primeiro passo um programa democrático, socialista de cidade, é romper os convênios de terceirização com organizações sociais. Fazer a gestão direta da rede pública de saúde. Essencial. Esses convênios foram feitos e mantidos por todas as gestões anteriores, que foram estabelecidos, sob o pretexto de uma facilidade maior de contratação, porque você sai da Lei 8666, que é a lei de licitações, mas na prática se cria uma verdadeira máfia de organizações lucrativas que não prestam serviços, que atuam sem fiscalização, de maneira precária, que atua também como esquema de caixa 2 eleitoral, e que prestam um serviço de péssima qualidade. A gestão direta é essencial. Junto com a expansão da rede de serviços e de leitos nas periferias, regiões mais pobres. São Paulo tem uma dinâmica, que é a dinâmica de todas as metrópoles do país. Talvez o Rio tenha uma particularidade geográfica diferente. Mas também tem, obviamente, a segregação marcada no seu território. Aqui em São Paulo, a segregação é um pouco mais linear que a do Rio. Divisão entre centro e periferia. O Rio, pela geografia dos morros, a periferia com as favelas, ela de algum modo também está dentro das regiões centrais. Em São Paulo, as pontes, né, a famosa música do Mano Brown, o famoso rap do Mano Brown, da ponte para cá. Então, as duas marginais, a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros, fazem, a grosso modo, uma divisão entre centro e periferia. E você tem uma segregação brutal. No centro expandido de São Paulo, onde está a concentração de todos os serviços públicos, é a concentração de empregos, é a concentração do comércio, é onde está a infraestrutura urbana. E nas periferias, você tem a carência e a atuação policial, muitas vezes não para assegurar
garantia da vida das pessoas, segurança, para a violência. Então, uma gestão socialista tem que ter como o centro o combate à desigualdade, o combate à segregação urbana numa cidade como São Paulo. Isso passa por você garantir mais serviços públicos nas regiões populares, isso passa por uma gestão democrática e participativa, como a Luísa Erundina fez, foi a melhor prefeita que São Paulo já teve, apostou na participação popular. Erundina governou São Paulo 4 anos, tendo minoria na Câmara Municipal. Uma gestão cheia de realizações. Por quê? Porque se aliou com o movimento social, se aliou com o movimento de moradia e fez centenas de mutirões nas periferias. Se aliou com a luta pelo transporte público e organizou a municipalização do transporte e a defesa da tarifa zero, mandou um projeto de tarifa zero. Esse barraram na Câmara. Mas fez uma gestão com conselhos participativos, com participação direta dos representantes dos bairros. Você precisa recuperar esse elemento de participação popular, democrática, de formas de poder popular na gestão da cidade, dando voz às periferias, historicamente são excluídas da maior parte das gestões. Você tem algumas máfias, além da máfia das OS, saúde, você tem, por exemplo, a máfia dos transportes, que nós sabemos também aí no Rio, que é um assunto nacional. Aqui ela é mais discreta, né, mas ela é igualmente escandalosa do ponto de vista dos valores. Né? A máfia dos transportes em São Paulo é um grande cartel nacional organizado que precisa ser desmontado. A começar pela forma como se cobra paga, como a prefeitura remunera as empresas. Não é por quilômetros rodados. O que estimula, na verdade, que as empresas façam um transporte superlotado e de pior qualidade. Tem que fazer o enfrentamento e a municipalização do transporte. Essas são algumas medidas que eu te diria que devem ser parte de um programa popular, de um programa socialista de gestão numa cidade como São Paulo. Em relação ao plano diretor. O plano diretor aprovado em 2014 teve um dedo importantíssimo, a Haddad reconhece isso, o movimento social. O MTST ficou acampado 12 dias em frente à Câmara Municipal de São Paulo até a aprovação do plano da Câmara durante 12 dias. Várias das emendas que o movimento propôs conseguiu garantir, enfrentando o lobby da especulação imobiliária naquele momento. O diretor de 2014 foi um avanço. Dobrou as áreas destinadas para a moradia popular, aumentou a outorga onerosa, ou seja, o valor para o fundo DURB, o fundo urbano para a moradia popular, o valor que os grandes empreendimentos vão pagar, caso tenham cota construtiva maior. Existem avanços no plano diretor. Mas o fato é que ele foi aprovado há 6 anos e pouco dele foi implementado. Aprovar apenas um plano diretor não basta. Aliás, é a experiência que nós temos com o Estatuto da Cidade, que foi aprovado em 2001, função social da propriedade, com desapropriação, com IPTU progressivo. Até hoje, a maior parte das cidades brasileiras não implementaram. A legislação ela vira letra morta. Você não tem, de um lado, pressão popular, do outro lado, gestão que atue para implementar a legislação. Então, o Plano Diretor de São Paulo ele é um marco regulatório importante, mas por si só não garante nada. Tem uma gestão que bote em prática e, ao mesmo tempo, essa gestão que conte com a mobilização popular. Um dos erros que eu acho das administrações do PT, no governo federal e também nos municípios, muitas vezes foi ter considerado o movimento social como um problema. Assim, a pressão pela esquerda está vista como estão fazendo o jogo da direita. Se o governo já apanha da direita, também vai apanhar da esquerda. Né? Veja, a direita vai sempre pressionar, o capital vai sempre pressionar. A condição de você ter um equilíbrio de relação de força é justamente se a esquerda e se o movimento social pressionar do outro lado. Numa gestão nossa, se a gente
ganhar a Prefeitura de São Paulo, puramente vai ser a construção de uma aliança com o movimento social para governar com o povo organizado. Ele também dá condição de viabilizar medidas mais fortes, mais radicais, mais avançadas na cidade, a exemplo da desapropriação de imóveis vazios do centro e fazer moradia popular, botar sem teto para morar no centro, desapropriando os imóveis da especulação imobiliária. Guilherme, primeiramente é muito revigorante ver gente da esquerda em 2020 falando nas palavras socialismo e as leis só são implementadas quando a correlação de força permite, que é uma realidade que muitas vezes a própria esquerda tende a negar e ultimamente tem se escondido até atrás do véu do progressismo, porque tem vergonha ou medo de perder votos se dizendo de esquerda. Inclusive, o próprio prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que já foi do PT, hoje em dia está nessa. Mas a gente não pode negar que a situação da atmosfera nas redes sociais, ela, especialmente agora na pandemia, está todo mundo em casa, mas em geral, já nas últimas eleições, e talvez até nas eleições de 2016, já tenha sido muito preponderante. A esquerda nas redes sociais, ela toma de lavada da direita, e eu acho que isso é um dado inconteste. Eu acho que é possível que uma figura pública como você, tenha menos seguidor do que um deputado qualquer do PSL, que a gente pesquisar aí. Como é que a esquerda está querendo se equalizar, talvez, a direita, pegar o jeito da coisa nas redes sociais? Se você acha que ela está se mobilizando da forma adequada ou não, e se existe alguma iniciativa de tentar criar um ecossistema de esquerda nas redes sociais, como a direita faz, onde ela se divulga, onde ela cria sua própria bolha de informações, que obviamente por muitas vezes são falsas, mas que funciona bem para mobilizar os afetos que eles querem e também até para causar com que a gente fique indignado e ajude a que a informação dele se propague ainda mais, ficando indignado, dando RT e reclamando das pessoas na internet. Eu acho que o primeiro passo é deixar de ser ludita. Os luditas foram movimentos de trabalhadores no início do século XIX, a Revolução Industrial, no século XVIII, se eu não me engano, que destruíam máquinas. As máquinas, a máquina a vapor e a máquina da grande indústria chegava e tirava empregos dos trabalhadores, então os luditas achavam que o caminho era quebrar as máquinas todas. A parte da esquerda teve uma primeira reação à apropriação do bolsonarismo pelas redes sociais, muito parecida com a dos luditas. Ele dizia, WhatsApp não, WhatsApp é o lugar da fake news, é o lugar da tia do Zap. Caramba, o WhatsApp é onde todo mundo está. O WhatsApp é onde quem está ouvindo o nosso podcast agora está ouvindo de um lado e vendo o Zap por outro. É quando a gente terminar de falar aqui no podcast, cada um vai ver o seu Zap. O WhatsApp hoje é o principal meio de comunicação do Brasil. Se a gente não disputar e não tiver mecanismos, ferramentas para atuação no WhatsApp, nós estamos perdidos. E aí eu te digo, eu acho que talvez o grande problema não seja exatamente de narrativa. A gente constrói muitas vezes narrativas unificadas. Nós temos, por exemplo, operativos de comunicação conjunto dos movimentos sociais brasileiros, da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular, que consegue subir hashtag para ser a primeira do Trend Topic do Twitter, que faz uma produção de meme, de card, de discurso em comum, que combina ações de redes. Acho que o nosso problema, mais do que um problema de narrativa, é um problema de alcance. É um problema de tecnologia de rede, é um problema de big data. Por que a direita brasileira conseguiu fazer isso com qualidade? Porque teve apoio externo. Vamos dizer aqui também o português, claro, não é que eles são mais competentes, eles são mais espertos, né? e a gente não trabalhou. Os caras tiveram, a tecnologia do Steve Bannon, né? A tecnologia de Big Data que o Bolsonaro utilizou nas eleições, acho que foi o Carluxo que fez isso. O Carluxo, meu Deus do céu, recebeu o peixe pronto. A milícia digital bolsonarista da importação de uma tecnologia que foi a mesma que foi adotada pelo Trump,
que foi a mesma do Brexit, que foi a mesma que a nova direita espanhola, dos fascistas do Vox, adotaram na eleição da Espanha no ano passado, é a mesma que a extrema-direita de Portugal tentou adotar agora. Em alguns lugares colou mais, em outros lugares colou menos. Mas essa turma montou uma internacional, não só de discurso, mas uma internacional de extrema-direita tecnológica. Nós estamos atrasados nesse ponto. O grande desafio que nós temos hoje na esquerda é construir mecanismos de construção de Big Data, de construção de segmentação. A segmentação não pode ser um palavrão, ela não é um problema ético. Um problema ético é você sair inventando fake news, de maneira desavergonhada sobre as pessoas. Nós não precisamos de fake news. Aliás, a nossa narrativa em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro tem uma vantagem. Você não precisa ter fake news para mostrar quem o Bolsonaro é e desmoralizá-lo. Agora, o problema é que o nosso discurso não é que ele seja ruim, o nosso discurso não chega onde deveria chegar. O que foi o Big Data do Bolsonaro na eleição? Acho que vocês, muitos dos que estamos ouvindo, receberam o WhatsApp sobre mamadeira de piroca? Eu não recebi. Né? Sobre kit gay? Quem recebeu isso era quem estava propenso a acreditar nisso. Era uma segmentação, a senhora evangélica do bairro tal, não sei o quê. 10 milhões. Manda o zap para esses 10 milhões. Nós não temos um processo de segmentação. Aí se você fica com um discurso único, a falar com 200 milhões de pessoas que têm variações, percepções, sensibilidades e crenças diferentes, não vai colar. Nós temos que ter formas de falar e argumentos a serem utilizados para cada um dos públicos. Isso implica tecnologia de segmentação, isso implica tecnologia de Big Data, e é neste âmbito que o bolsonarismo está à nossa frente. Eu concordo absolutamente com tudo que o Boulos falou agora, e enquanto ele falava eu fiquei curioso e fui ao Twitter para poder ver o que está no Trend Topics, né? E o termo direita raiz é Bolsonaro. Isso com tudo que está acontecendo, o Bolsonaro falando a quantidade de insanidade, que enfim, a gente não pode esperar nada diferente dele, ele é o passageiro da morte mesmo, então ele só pode falar as coisas que ele tem falado. Mas eu queria trazer o Boulos, a pergunta, que é o seguinte, eu queria trazer novamente para o contato federal, vamos dizer assim, e eu concordo muito contigo, Boulos, quando você fala que o Bolsonaro aposta no caos para dar um autogolpe, né? Nesse sentido, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que você espera, né? Obviamente não é dando ideia, mas quando você fala de autogolpe, o que você espera desse autogolpe? Como que você acha que isso pode acontecer? E mais, num momento como esse, que ao mesmo tempo em que ele parece que adora se colocar em evidência por fatos e frases negativas, e isso, de certa forma, também tem diminuído o apoio que ele tem. A gente já vê um número de arrependidos diferente de 15 dias, um mês atrás. O que você acha que nós, enquanto esquerda, devemos fazer para poder evitar que esse plano de autogolpe dele se consolide? Wagner, acho que é legal, nesse caso, a gente fazer uma retomada. Bolsonaro desde o início do seu governo. O Bolsonaro, diferente de todos os presidentes eleitos desde o fim da ditadura militar nesse país, o Bolsonaro não trabalha para ter governabilidade. O Bolsonaro não busca estabilidade com as outras instituições. Ao contrário, é de guerra permanente. Mas mais do que isso, o Bolsonaro não busca sequer maioria da sociedade. Olha que coisa. O Bolsonaro ele não trabalha, como todo presidente da República, ele faz uma análise de qual é o pensamento médio da sociedade e ele tenta dialogar de algum modo com esse pensamento médio. O Bolsonaro não. Ele caga e anda para o pensamento médio da sociedade brasileira. Ele pagou um preço por isso. Evidente, foi o preço de perder apoio popular. Ele começa com uma expectativa positiva no dia 1º de janeiro de 2019, 60% da sociedade, e em um ano ele cai para a casa dos 30%, que é o que ele continua hoje. É de metade do seu capital político. É aí que essa outra direita rompe com ele para disputar essa metade perdida. É aí Dória, é aí Witzel, é aí que o Huck vê um
Sozinho, é aí que o Sérgio Moro agora também entra. Mas Bolsonaro faz isso não porque ele é incompetente, não porque ele é doido. Eu vejo gente dizendo, pô, esse cara é doido, ele tá perdendo apoio com isso, ele é maluco. Não. Tem uma estratégia. E a estratégia que não é dele pessoalmente. Bolsonaro pessoalmente é um cara muito tosco, desqualificado. Mas é uma estratégia de um grupo político. Né? Se fosse só a visão do Bolsonaro, ele nunca tinha sido eleito presidente da República. Tem um grupo que elegeu o presidente e monta a sua estratégia de governo. A estratégia dessa turma, eu estou convencido já há algum tempo, é a estratégia não de ter maioria social, mas de consolidar e radicalizar a sua minoria social. O Bolsonaro está mais preocupado em 15% de direita raiz, essa hashtag que subiu, do que em ter de 60% de ótimo e bom na pesquisa do Ibope. A preocupação dele é ter núcleo duro, ter o pitbull raivoso latindo a toda hora, ter um núcleo mobilizado. Aí, vamos nos perguntar, quem tem uma preocupação dessa, está pensando em eleição? Não, porque 15% não ganha eleição. 30% não é o piso dele, não. Então, o que ele tem hoje? Ele pode diminuir mais. O piso, o núcleo duro dele, o Datafolha estimou em 12. Suponhamos que seja algo entre 10 e 15. O núcleo ideológico que ele conquistou na sociedade, que é muita coisa. E o que ele quer é ter esse núcleo não elege. Mas esse núcleo, se estiver muito mobilizado, pode ser suficiente para criar um cenário rupturista adicional. Claro, para isso ele precisa de apoio das Forças Armadas. Por isso que ele não deu o golpe até agora. Por que o Bolsonaro não foi para cima com o pé no peito do Congresso, do Supremo, não estourou tudo? Porque ele não teve ainda o apoio, não porque ele não queira. Ele quer, isso ele se trai freudianamente todos os dias, por todos os poros. Aliás, há 28 anos. Ele mostra isso, diz, fala, de todo jeito. A questão é que ele não teve força para fazer isso. Qual é a tática que ele adota desde o início? A tática que a linguagem militar chama de aproximações sucessivas. Então, você tem um objetivo. Esse objetivo hoje não é factível. Você vai fustigando, aproximando desse objetivo para neutralizar as resistências. Do nada ele começa a falar de AI-5. Do nada o filho dele, o Bananinha, fala de AI-5. Vem o Guedes e fala de AI-5. O AI-5, que era uma coisa inconcebível, 2 anos atrás, 3 anos atrás, alguém falar de AI-5 na sociedade, na política, começa a virar assunto. É capa de jornal. Aí tá todos os comentaristas e colunistas políticos dizendo, vai ter AI-5? É possível um novo AI-5? AI-5 é bom? AI-5 é ruim? Veja bem, assim ele vai naturalizando aquilo que era inconcebível, tornando possível o impossível. Essa é a estratégia das aproximações sucessivas. É isso que o Bolsonaro tem feito a cada vez que ele elogia a ditadura, tortura, AI-5, fala em fechar congresso, xinga um jornalista, fala em acabar com a imprensa. Isso não é cortina de fumaça. Faz parte de uma construção de uma saída autoritária para a crise no Brasil. Ele não tinha força porque não tinha apoio da ativa das Forças Armadas. O que ele viu? Ele viu no coronavírus uma oportunidade, como o Orbán viu. Ele viu no coronavírus uma oportunidade para ele acelerar o processo e, quem sabe, tentar dar um checkmate. Por quê? Porque o coronavírus não é só uma pandemia e depois ela vai passar e nós voltamos felizes e contentes para a normalidade. O coronavírus vai trazer no mundo a maior crise econômica desde 1929. 2008 vai ficar no chinelo. No Brasil, a queda do PIB vai ser entre 5 e 10. No mundo, vai ser um piso de 3 a 4. Nunca tivemos isso. Com crise econômica, você tem convulsão social. Com crise econômica, você tem um cenário de desespero, agregação social. Para quem quer fazer uma ruptura institucional, embora seja uma estratégia perigosa, esse componente pode ser interessante. Aí vem, por que ele não paga o auxílio emergencial? Volto nisso. Justamente porque ele quer levar as pessoas ao limite do desespero e da miséria. O que ele quer e o que ele espera que possa ter com o coronavírus é saque. Nos anos 80, depois da crise do petróleo,
você teve um movimento contra a carestia muito forte aqui em São Paulo, e esse movimento gerou saques aqui na Zona Sul. Gerou uma invasão do Palácio dos Bandeirantes com o povo famélico estourando as grades. A crise dos anos 80 não é nada perto do que a gente vai viver nos próximos meses no Brasil. Ele enxerga até a possibilidade de uma revolta, ele trabalha com ela, e ele, tendo a narrativa, porque ele vai poder chegar e dizer, eu avisei. Eu não falei que não podia parar o país? Eu não falei que a economia é da merda? O responsável por isso são os governadores, é a esquerda. Então, ele vai ter uma narrativa, para dizer eu avisei, e ele pode, nesse cenário, se a convulsão sair do controle, uma convulsão que ele próprio pode ajudar a provocar pelos milicianos dele, se essa convulsão sair do controle, ele pode, aí sim, obter o apoio militar que ele ainda não tem, a uma intervenção em nome da ordem. Para mim está claro como a luz do meio-dia que essa é a estratégia do Bolsonaro. O que a esquerda pode fazer em relação a isso? Primeiro, combater a linha dele de levar as pessoas ao limite, ao desespero. Aliar com quem for para poder aprovar medidas, como foi no caso da renda emergencial, que permita que as pessoas possam sobreviver com o mínimo de dignidade no momento. Segundo, a esquerda tem que buscar fazer uma frente ampla pela democracia no Brasil. Olhar o verão passado de cada um. O tema da democracia, vale dizer. Por exemplo, amanhã vai ter o 1º de maio, que foi com o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, e eu não vou participar. Recusei a participação, embora respeite as centrais sindicais, que o 1º de maio é momento de defesa de direitos. A vontade de estar no mesmo palanque, mesmo que virtual que o Maia, o cara que comandou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Agora, na luta pela democracia, que venha o Maia, que venha o Alcolumbre, que venha o Fernando Henrique, que venha o Toffoli, que venha quem queira. Quanto mais, melhor. Então, a esquerda tem que ter essa maturidade para construir uma frente ampla pela democracia. E, por fim, tem que se organizar, tem que se mobilizar. A esquerda se institucionalizou muito. Passou muito tempo acreditando que estava tudo bem, que a democracia era uma conquista eterna. Não precisava se organizar, que precisava tudo ser... A esquerda precisa começar a ter uma organização também mais enraizada e mais forte para lidar com uma situação de eventuais rupturas institucionais. Esses são os caminhos que eu acredito. Guilherme, como você falou aí anteriormente, de fato o cenário político que o Bolsonaro tem, quando ele fala os absurdos que ele fala, é naturalizar os absurdos. Por outro lado, o que a gente experimenta na esquerda, especialmente institucional, é a moderação cada vez maior do discurso em busca de uma aceitação maior. Me parece que tem muita gente na esquerda hoje que ainda acha que o momento é de carta aos brasileiros, Lulinha, Paz e Amor de 2002. O que, ao menos para mim, me parece um tanto quanto incorreto da leitura da realidade. Então eu tenho duas perguntas. Como a esquerda pode naturalizar o seu discurso, que inclusive é muito mais popular, porque fala de igualdade e vida próspera para todos, e como você vê a necessidade de longo prazo de também nós, na esquerda, temos representatividade dentro do seio militar desse país? Olha, Alcísio, começo com a questão dos militares. A esquerda, historicamente, já teve uma participação, uma penetração importante nas Forças Armadas. Vamos nos lembrar da intentona de 1935, grandes quadros da esquerda que bateram a ditadura foram militares, Luiz Carlos Prestes, Carlos Lamarca, do Barata. Você teve grandes quadros comunistas, inclusive, que se construíram nas Forças Armadas. Nós tivemos, durante muito tempo, uma tradição nacionalista nas Forças Armadas. Uma tradição que defendia os interesses nacionais. E depois você tem disputa. Eu não acho que as Forças Armadas é uma instituição monolítica. Não acho que seja. Acho que você tem posicionamentos diferentes. Aliás, a forma de lidar com o governo Bolsonaro está demonstrando isso. Acho que o nosso papel nesse momento é ter uma interlocução, buscar fortalecer, do modo que seja possível, os setores democráticos das Forças Armadas. A esquerda conseguir fazer isso já está muito bom nesse momento. É você
conseguir dialogar com um ramo das Forças Armadas brasileiras que não é golpista, que não é autoritário, que não é extremista. Eu acho que existe. Estou convicto que existe. Você tem uma parte que tem esses valores, como sempre, viu? Isso não é de hoje. Nós lembramos, de onde veio o Bolsonaro? De onde veio o general Heleno? Essa turma vem de uma matriz, a pior matriz das Forças Armadas brasileiras, que nos anos 70, no fim dos anos 70, era representada pelo general Silvio Frota. O general Silvio Frota, para quem não conhece a história, ele era ministro de Exército do Geisel, e ele tentou dar um golpe no Geisel contra a abertura lenta, gradual e pacífica. Mas não era só isso. Contra um desalinhamento do Geisel com os Estados Unidos. O Geisel promoveu naquela época uma aproximação com a China. O general Silvio Frota, ele juntava um autoritarismo brutal, que defendia tortura, censura, nenhum grau de abertura, com um alinhamento incondicional com os Estados Unidos e também com uma política econômica liberal e entreguista. Essa era a linha do Silvio Frota. Ele escreveu um manifesto na época que pensava isso com primor. A gente, para uma nota histórica importante, quem era o ajudante de ordens do Silvio Frota? Capitão, na época, capitão chamado Augusto Heleno, hoje general e ministro do GSI de Bolsonaro. O Bolsonaro vem dessa linhagem, de uma parte do Exército que nunca engoliu a abertura, mesmo a limitada abertura, a transição por cima dos anos 80. A turma que tentou botar a bomba do Rio Centro. A turma que produz pretextos para fazer endurecimento. É daí que ele vem. Esse ramo das Forças Armadas tem que ser derrotado. Esse ramo é perverso, é entreguista, é autoritário, não tem nenhum compromisso. Eu acho que nós temos que fortalecer setores democráticos, setores, de algum modo, nacionalistas das Forças Armadas. A tua outra questão sobre o papel que a esquerda tem que ter, eu acho que estamos numa situação que temos um governo selvagem de extrema-direita. O que a gente não precisa ter para combater um governo como esse é uma oposição dócil e comportada. Uma oposição, enfim, lord inglês. Nós precisamos ter uma oposição, num momento como esse, que faça um enfrentamento ao Bolsonaro, que esteja à altura da radicalidade da conjuntura. Acho que é baixando nenhuma das nossas bandeiras que nós vamos fazer isso. De um lado, é importante a unidade democrática. Nós não podemos abrir mão. É uma inconsequência. Seria não conhecer a história, a gente não defender uma unidade democrática ampla. Só que nessa unidade democrática nós não podemos perder a identidade política. Isso significa defender bandeiras de enfrentamento ao capital financeiro como nunca, bandeiras distributivas e de igualdade, bandeiras de taxação de grandes fortunas, de taxação dos bancos, democratização do Estado brasileiro, uma profunda reforma política. As bandeiras históricas e essenciais da esquerda brasileira, bandeiras socialistas, por que não? Bandeiras de combate à desigualdade brutal. Repito, e encerro com isso, eu acho que a pandemia coloca essa oportunidade, a pandemia nos coloca numa encruzilhada. O mundo não vai voltar a ser como era. Nós não vamos voltar a ter o mundo de janeiro de 2020. Para o bem ou para o mal. Pode ser, porque eles consigam aproveitar isso na esteira da crise econômica que vai ter para um retrocesso ainda mais profundo, devastador, duas bases do Brasil como. E pode ser porque colocou um debate de valores, rumos da sociedade. A pandemia provocou uma onda solidária. Nós começamos nosso bate-papo com isso. Esse último mês se falou e se fez mais de solidariedade do que na última década. Se a gente souber atuar, isso não morre com o fim da pandemia. Isso pode ser oportunidade para a construção de um novo modelo de sociedade. Nós temos chamado uma revolução solidária.
Não confunda a Revolução Solidária com caridade de salão, com Itaú doando para a Fundação Itaú. Revolução Solidária é fazer da solidariedade não só um gesto individual, é fazer da solidariedade o princípio norteador da política, do Estado, modelo de desenvolvimento. Colocar a vida das pessoas acima do lucro das corporações. Colocar o Estado no seu centro de combate à desigualdade e de distribuição de renda. Democratizar cada vez mais a sociedade brasileira. Nós não podemos ter medo de levantar. Mais do que nunca, é momento de levantar. Boulos, como você já havia nos dito antes, seu tempo é curto, você já adiantou que vai ter que encerrar agora. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Lado B e a gente espera que quando essa pandemia for embora, a gente possa te receber no estúdio com mais calma para falar melhor sobre o que está acontecendo no Brasil. Com o maior prazer, Alcísio, quero agradecer para você, para o Caio, para o Daniel, para o Fagner. Agradecer o bate-papo, achei excelente. E passando a pandemia, vamos bater um papo e tomar uma cachaça aí. Pração, meus caros. Perfeito, com cachaça é ainda melhor. Esse foi Guilherme Boulos, que infelizmente tinha uma agenda de horário muito limitada e não pôde ficar com a gente por mais tempo. Certamente nós gostaríamos, mas como ele mesmo disse, acabando essa pandemia, a gente faz uma entrevista com ele no estúdio e com cachaça. Então, esse foi o Lado B do Rio número 146. Caio Belandi, considerações finais. Só tenho a agradecer, né? Acho que por mais que a gente tenha feito um programa um pouco mais curto que as pessoas estão acostumadas, acho que o Boulos... o formato do programa ajuda também, né? Porque acaba que ele fica falando mais. Eu acho que ele falou muita coisa muito legal. Acho que, de fato, comprova a minha ideia de que é uma liderança que a gente vai precisar para os próximos anos. Eu acho que é um cara com ideias esclarecidas. Um cara muito importante, jovem ainda, mas ao mesmo tempo experiente. Enfim, um cara sério, comprometido, mas ao mesmo tempo despojado. Acho que é um cara popular, com um rosto popular, com um jeito popular, né? Não vai ser o salvador da nossa pátria, mas é um cara que vai nos mobilizar. Acredito que os ouvintes tenham ficado aí bem satisfeitos com o que ele tem falado. A gente vai precisar de lideranças aí agora, pós-pandemia, durante a pandemia já, e pós-pandemia, e eu acho que o Boulos é certamente uma das principais lideranças. Então, agradecer, obviamente, a presença dele, né? Acho que foi muito enriquecedor. E para dar um destaque final aqui, né, como eu não falei na abertura, né, é sempre bom a gente deixar claro certas posições. O Lado B, né, se posiciona sempre, né? E eu me posiciono pessoalmente, enquanto o Lado B também. O Flamengo hoje mostra que não só é igual a outras diretorias aí, como é igual ao espírito do tempo vigente, aos empresários que comandam esse país, aos governantes que comandam esse país. O Flamengo, que é o clube mais... Junto, né, Caio? Vamos falar a verdade. Oi? Tomam cerveja junto, né? São a mesma coisa, né? São a mesma coisa. Tomam bebidas mais caras juntos. Exato. Então, o Flamengo perde, o Flamengo, que é o clube mais popular do país, eu sempre falo isso, é o clube que poderia puxar o esporte do país, a cultura do país para frente, perde mais uma oportunidade, assim como o ano passado com o incêndio no Ninho do Urubu, onde 10 vidas foram ceifadas. Mais uma vez o clube perde a oportunidade de se posicionar. Aqui meio bruto, né? A matéria do Globo Esporte diz que dos funcionários, mais ou menos 3 milhões. E o clube diz que vai demitir 10%, que são esses 60 funcionários. Esse cálculo aí a gente vê, né, são 300 mil de economia por mês. E aí você calcula que o Flamengo tem aí entre 15 a 20 milhões de folha salarial dos jogadores, né? Um jogador só, a gente sabe, ganha mais de 1 milhão. Pelo menos 2 ou 3 devem ganhar mais. 300 mil é o salário de um reserva e não é nem de um reserva que ganha mais, hein? Pois é, um salário de um reserva, e se você chegar ali nos 11 principais jogadores do Flamengo e propor uma redução de, sei lá, 1%, não fiz esse cálculo agora, mas não sei se 1%, mas talvez 5% 1%. Certamente. 1%, porque tem gente que ganha 1 milhão, então você faz aí, né? Sei lá,
e você propondo para os jogadores primeiro, ou seja, para o topo da pirâmide, você conseguiria aí fazer uma economia maior. É óbvio que o clube vai ser atingido, a gente sabe que os clubes, assim como as empresas, serão atingidos e farão cortes, mas poderiam fazer cortes no topo da pirâmide, e assim como fora do clube, opta-se fazer na base da pirâmide, 60 famílias aí que ficarão sem seus proventos. Isso é muito triste. Eu, enquanto flamenguista, acho que de novo o Flamengo perde a oportunidade de sair da frente. A gente passou um ano de 2019 muito complicado. A gente que gosta de futebol, que vai ao estádio torcer, que grita quando é gol, né? A gente grita quando é gol e ao mesmo tempo sabe que está fortalecendo uma narrativa de um clube que é o clube hoje do regime. O Flamengo, assim como foi campeão ano passado, multicampeão, merecedor dos títulos ano passado, pelo que fez em campo, a gente sabe que o Flamengo hoje é o clube do regime Bolsonaro, né? Mais do que qualquer outro clube que está alinhado também. São vários os clubes alinhados, a gente sabe, e aproveitando isso, criticando a diretoria do Flamengo, e o Flamengo, o nome Flamengo, que eles estão levando para a lama, mandar um abraço para o Raí, né? O Raí, que é um cara que tem berço, né? O cara que está... O irmão de Sócrates, não é um qualquer, e que criticou duramente o Jair Bolsonaro essa semana. O Bolsonaro que falou em voltar ao futebol aí, para ele voltava o futebol nos próximos dias. Enfim, então a gente vê aí... não pode ser uma dicotomia, né? O torcedor do São Paulo, tricolor aí, não comemora há muito tempo, o campo está muito ruim, mas você vê que um ídolo do clube, talvez até o maior ídolo para muitos, e diretor do São Paulo, toma uma posição popular, né? Sabendo que o São Paulo também é um clube muito popular no país inteiro. Então fica aí essa minha indignação. É muito triste torcer para o Flamengo nesse momento, apesar das alegrias em campo. Fora dele, o clube me faz assim pensar que realmente a gente consegue estar... Enfim, não tem saída, né? Um clube popular como o Flamengo deveria ser, enfim, diferente, e acaba sendo pior, inclusive, do que o espírito do tempo vigente aí. Então fica aí minha crítica. Só para complementar o que o Caio falou, o Flamengo não está isolado nessa situação, não. Tá? O Corinthians também anunciou redução de 70% do salário dos funcionários, excetuando o futebol masculino profissional. Ou seja, aqueles que ganham mais vão manter os salários normais. Os que ganham menos vão ter 70% de desconto do salário. E para quem ganha o salário mínimo, 2 salários mínimos aí, que é o faxineiro, coitado. 70% é 100% pra caralho. Os clubes mais populares do país estão de parabéns no momento que vivem. E só sobre o Raí, para complementar, numa briga entre Raí, Caio e o Ribeiro, você sabe qual lado você tem que ficar, né? Boa noite, Daniel Soares. Em cima do que o Caio falou, né, na indignação dele, que também é minha, só para não deixar uma interpretação possível, que ele falou no final que o São Paulo não ganha nada há algum tempo, mas que o Raí, que é seu diretor, tomou uma posição digna e correta, né, nesse assunto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Flamengo poderia ser tão vencedor em campo quanto ele foi em 2019, como estava engatado para ser nesse 2020, tomando atitudes totalmente diferentes do que essa. Eu só quis deixar... Não o sucesso financeiro do Flamengo seria exatamente o mesmo se ele não adotasse uma medida como essa de cortar 70 funcionários entre os menores salários. Há muitas outras alternativas econômicas para produzir economias iguais ou maiores enquanto a pandemia, que obviamente vai afetar, já está afetando, né, a receita do clube, e ele poderia ter sido tão vencedor quanto foi ano passado, sem puxar saco de governo fascista, né? A minha fala é exatamente nisso, tá, Daniel? Talvez eu não tenha falado... A minha fala é exatamente isso. Inclusive é um alento. Eu conheço muito São Paulino de esquerda, muito São Paulino que luta por uma sociedade mais igual. É um clube muito popular, né? Então, é um alento, na verdade. O que eu quis dizer é um alento, porque
a alegria que a gente tem com os títulos, e é inegável que a gente tem as alegrias com o título, é mentira. Vou estar mentindo se eu falar que o Flamengo ganhou, é mentiras. Fui muito alegre. Ela deveria vir junto com um clube que sabe a sua posição na sociedade, né? Claro, é isso claro. que eu quis deixar claro. Mas foi é boa isso, a diretoria que está lá, ela, de forma até mais exacerbada do que a anterior, né, que veio nessa reconstrução desde 2013, embora seja uma dissidência, né, daquela diretoria que assumiu em 2013, é imagem e semelhança da elite econômica que apoiou e apoia Bolsonaro e que tenta dinamitar dia sim e outro também as medidas de distanciamento social, pensando na sua lucratividade de curto prazo. Dito isto, foi ótimo o programa com o Boulos. Como disse o Alcísio, é reconfortante ouvir uma liderança relevante da esquerda falar o que ele fala. Pena que na campanha eleitoral não tenha falado tanto quanto falou, porque se é para ter 1%, vamos ter 1% falando que a gente pensa de verdade. Mas, enfim, outro assunto, já uma conjuntura que já mudou bastante de lá para cá. E vamos ser justos também, né? 20 segundos de programa. Claro, é difícil de falar, né? É difícil. A gente sabe. A gente analisou. Provavelmente ele é uma das pessoas mais à esquerda no PSOL, é bom lembrar disso. Não, e a gente analisou isso na época da eleição, a gente sabia que ele estava ali fazendo em um ano e meio a conjuntura mudou bastante, né? Porque e a gente entende que a gente fez essa crítica, né? A gente fez essa crítica que o Boulos estava apagado, que fez ali mais uma coisa, talvez até em defesa do Lula e tal, mas também a gente precisa fazer essa... Se ele falasse aquilo ali em 10 segundos de campanha, também é complicado, né? Claro, mas de qualquer forma é bom a gente fazer essa ressalva. Mas enfim, muito bom o apontamento para o futuro que temos breve, que temos aí à frente, e a gente se vê semana que vem. Boa noite, Fagner Torres. Bom, mais uma vez agradecer o Boulos também pelo programa, e eu queria encerrar a minha participação hoje com algumas notícias que eu separei de hoje, né, de quinta-feira, que mostra mais ou menos o quanto eu acho que eu estou certo quando eu digo que o Brasil muito provavelmente é um dos piores lugares para se viver, se não desde sempre, pelo menos nos últimos tempos, né? Só hoje, tá? O Globo, com previsão de sol, Búzios registra engarrafamento para entrar na cidade nessa quinta véspera de feriado. O que dizer sobre isso? De acordo com motoristas, foram registrados cerca de 15 quilômetros de lentidão durante o dia. É muito difícil falar sobre o caráter do brasileiro quando você lê esse tipo de coisa, né? Segunda notícia que eu gostaria de destacar, ministro da Saúde reconhece que o Brasil poderá ter mais de 1.000 mortes por dia por Covid-19. Na sequência, outra notícia diz: Reich diz que diretriz para flexibilização está pronta, mas teme polarização política. Ou seja, o desgraçado trabalha diuturnamente para que as pessoas voltem para a rua e, ao mesmo tempo, ele naturaliza que mais de 1.000 pessoas morram por dia por conta dessa doença, né? A outra notícia: tomógrafo que seria instalado em unidade de saúde da Rocinha é montado em Igreja Universal do Reino de Deus. Essa notícia do G1. Tá? E agora, as duas últimas, para poder terminar, para terminar em grande estilo e mostrar o quanto o Brasil é um país, de fato, desgraçado, né? É um país de gente mau caráter, é o seguinte: o sucesso de Cuba no combate ao coronavírus vem do controle de assintomáticos. Estamos falando de um país minúsculo, né?
que sofre um embargo econômico brutal há 6 décadas e que controla uma pandemia com profissionais e estudantes de medicina visitando de porta em porta os habitantes da ilha para prevenir e detectar os casos de doença. E a segunda notícia diz que o Paraguai, isso mesmo, amigo, você não ouviu errado, o Paraguai, né, não tem mais doentes em UTIs, porque foi um dos primeiros países a decretar o lockdown no dia 10 de março. Hoje, dia 30 de abril, o Paraguai, eu vou repetir, o Paraguai, com todo respeito aos paraguaios, né? Mas sem nenhum respeito. Mas um país fudido, um narco-estado, um país fudido, muito mais fudido economicamente do que o Brasil. Hoje eles não têm mais nenhum doente em UTI e já começa a pensar em abertura a partir de maio. Portanto, amigo, você que é brasileiro com muito orgulho, você é de esquerda, eu estou falando, que eu da direita eu não espero porra nenhuma, mas você que é de esquerda ou que está perdido no mundo e é brasileiro com muito orgulho e tem, né, e ama o seu país, ama o seu símbolo, você precisa carregar um pouco de ódio nessa vida, porque toda revolta contra o Estado brasileiro é legítima. Esse país quer que você morra. Um abraço. Caio, você quer falar mais? Fala. Não, é coisa rápida. O Fagner esqueceu aí, provavelmente ele vai falar. Mandar um abraço pro pessoal que acompanhou a live dele ontem, né? A gente fez uma live na quarta-feira dele falando sobre música, literatura, contando coisas da vida dele. Foi um sucesso, a galera gostou muito. Foi bem legal. A gente acabou esticando um pouquinho, acabou sendo um pouco longa, mas eu acho que é uma modalidade que a gente pode investir mais, né, do bate-papo nosso com os ouvintes, enfim. A gente também deve fazer mais lives aí, a gente não tem um planejamento fixo, mas a gente deve fazer mais lives aí nos próximos dias, inclusive com outros convidados que já passaram por aqui, enfim, a gente tem aí planos para isso, porque a quarentena deve ficar aí pelo menos mais umas semanas. Então, agradecer a galera que 20 semanas. Enfim, vai saber quanto, né? Eu vou trabalhando de mês a mês, né? Renovação de contrato, mais um mês é certo que a gente fique. Outra coisa também é sobre o Padrim, né? A gente atingiu um número muito bom no Padrim de apoiadores, né? Talvez eu nem peguei, mas abriu assim, bombou de apoio. Eu recebi muita notificação de apoio. Talvez o mês aí que a gente tenha mais recebido apoio. Então, desde aquele começo, né? Desde o começo, né, do boom, né? A gente só tem a agradecer, né? Com isso a gente quer trabalhar para dar mais conteúdo para vocês. A gente acaba se motivando também, inegavelmente, de ver vocês respondendo financeiramente, não só em engajamento nas redes sociais, ou seja, isso para a gente é muito importante também. Dizer que o padrinho, os sorteios vão acontecer, ou seja, os 4 brindes de abril terão... Caio, só falando rapidinho, o tamanho da importância disso é que na hora que as pessoas estão perdendo renda, né? Estão perdendo perspectiva de futuro próximo melhor em termos financeiros, estão apoiando a gente, né? Estão escolhendo financiar a gente. Isso realmente Isso é importante. Para poder dar a galera que não entrou ainda lá no Padrim e tal, faltam 6 padrinhos para que a gente chegue a 500 padrinhos. É muita gente. Muita gente. Cara. A Central botando dinheiro no lado B é inimaginável. É inimaginável. É muita gente. A Central 3 também teve um aumento considerável, apoia a Central 3 também. Então, assim, pra gente realmente é muito gratificante. A gente sabe que não é fácil, são 5, 2, 10, 20 reais que a gente vai ter os 4 sorteios de abril, provavelmente somado aí com os 4 de maio, eu vou estar realizando é ótimo, né? Vou estar realizando aí o sorteio de 8, talvez até mais brindes aí, a gente vai entrar em contato com a Da Vinci, ver o que a gente pode fazer. Tá bom, galera? Então é isso e obrigado. Eu quero só fazer um parênteses também, que eu esqueci de mandar um abraço para o nosso amigo Cid Benjamin, que fez o meio de campo com a gente aí, com bolos, né? O Cid é uma criatura realmente de outro planeta. Falava com ele essa semana, eu mandei mensagem para ele, queria saber como ele estava. E ele, né, do alto das suas 7 décadas de vida, de quem foi militante
na ditadura militar, que viveu no exílio, que viveu na clandestinidade, simplesmente me respondeu o seguinte: as coisas, essas pequenas mudanças não mudam, não me tiram muito do prumo, não, Fagner. Eu tô bem, tô tranquilo, tô botando a leitura em dia. Eu quase surtando dentro de casa e o Cid, tô bem, tô vendo, tô lendo. Um abraço pro Cid. Correto está o Cid, um abraço para ele. Como vocês podem ter visto na fala do Caio, a última, que provavelmente deve ter saído completamente robotizada para vocês, porque também saiu para mim, quem está gravando sou eu. A gente de fato precisa investir um pouquinho em tecnologia. Tem gente aí que está gravando sem microfone, então a gente vai melhorar para maio. A gente agradece bastante o apoio de vocês, porque vocês são muito pacientes, assim. Vocês são muito pacientes, vocês são demais. E a gente agradece. E até semana que vem com mais Lado B do Rio, que prometemos que será desse nível aí para cima.